Mix Cultural. Boa noite para você que está ouvindo a Rádio Univale aqui nos 94,9 FM. Eu sou Daiane de Souza e começa agora mais um Mix Cultural. E quem me faz companhia essa noite é o Bruno Golembiewski. Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Dai, boa noite. Boa noite para você também que está em casa. Eu acompanho vocês no programa desta semana. Ouço o Mix também na internet no site univale.br/rádio ou no portal radios.com. E nós também estamos no Facebook. Siga a fanpage do programa Mix Cultural e a página do setor de Arte e Cultura Univale lá no Face. No Momento Mix, mais uma edição do Bazar Itinerante neste final de semana em Balneário Camboriú. O Cinemateca dessa semana é sobre o documentário The Rolling Stones Olé Olé Olé, A Trip Across the Latin America, que faz parte do Festival de Cinema do Rio. O Mix Música é sobre o músico Dentinho Aroeira. A entrevista dessa semana é com os atores Denise da Luz e Max Reinert, da Tespes Companhia de Teatro, que vem falar sobre o projeto que está levando apresentações aos bairros aqui de Itajaí. Momento Mix. Neste final de semana, dias 8 e 9 de outubro, acontece a 20ª edição do Bazar Itinerante em Balneário Camboriú. Essa edição é voltada para as crianças, mas, apesar disso, pessoas de todas as idades podem participar. O Bazar Itinerante reúne moda, sustentabilidade, artes, projetos sociais e atrações culturais. Assim como nas últimas edições, o bazar estaciona no Passeio São Miguel, que fica localizado na Avenida Brasil, entre as ruas 3.300 e 3.450, no centro da cidade. O horário é das 11 da manhã até as 5 da tarde. O evento conta com mais de 25 expositores, entre vestuário, acessórios, livros, design, calçados, decoração, artes e gastronomia. Já a programação cultural conta com 7 apresentações diferentes durante cada dia. Entre as atrações do sábado estão a cantora Maloca Nunes, o Luiz Dias e Banda e o trio Nó de 8. Já no domingo tem Limbo da Cor, Jean Juarez Ferreira e François Moleca. Palco aberto Desemboca e muito mais. E as atrações não param por aí. A novidade dessa edição é que no sábado, a partir das 3 horas da tarde, acontece a maratona de contação de histórias, com Miriam Ramoniga e convidados. Já no domingo, a partir das 17 horas, tem o cinema com pipoca, com a exibição do filme O Menino e o Mundo e outros curtas. A programação completa você confere na fanpage do Bazar Itinerante no Facebook. Lembrando que a entrada do evento é gratuita e que vale muito a pena conferir. Mix Música. Hoje o Mix Música te apresenta Dentinho Aroeira, músico paranaense radicado em Santa Catarina, mais precisamente em Joinville. Ele está com um novo projeto chamado Minha Tribo, que surgiu desse momento que ele está vivendo na sua carreira. O músico morava em Joinville e decidiu se mudar para Bombinhas para viver outros ares e buscar novas inspirações. Foi caminhando pela praia e ouvindo as histórias de pescador que Dentinho se inspirou para suas novas criações. Domiciano Lopes de Souza, o Dentinho, nasceu em Cruzeiro do Sul, no Paraná, e começou sua trajetória em festivais e, em 1987, veio para Joinville, onde ganhou o apelido de Dentinho. Ele acumula participações em mais de 15 álbuns como cantor e compositor em diversas cidades no Brasil e também em festivais e trabalhos de outros músicos. Dentinho explora em suas músicas vários ritmos e gêneros da música brasileira, como o frevo e maracatu e também o reggae. Dentinho também passa pela música mineira e nordestina. Em sua trajetória, o músico tem composições de homenagem à terra, ao povo brasileiro, seus costumes e crenças e também ao amor. O projeto Minha Tribo promete um CD para o final deste ano. Enquanto isso, vamos conferir um som do seu mais recente trabalho, o CD Seu Brasilino, que reúne várias fases de sua trajetória. Sobe o som para Pé de Chinelo.
tirando e o pé espalha. Nas favelas, becos e cidades, chinelo de dedo, mocassim das calçadas de Copacabana. E a tribo saiu da taba, com tambores, chocalhos, maracas, de chapéu de palha, arrastando as sandálias em nossos quintais. Elegante, andam sempre como retirantes, cabelos em tiras, com tiras da cabeça aos pés. A roda se abre girando e o pé espalha, nas favelas, becos e cidades, chinelo de dedo, mocassim das calçadas de Copacabana. Cinemateca. Começou hoje no Rio de Janeiro o maior festival de cinema da América Latina, o Festival do Rio. O festival segue até o dia 16 de outubro e apresenta mais de 300 filmes de todo o mundo, dando destaque para a produção brasileira e latino-americana. O festival surgiu em 1999 e este ano, aproveitando o clima da cidade olímpica, o Festival do Rio vai acontecer no Boulevard Olímpico, que recebe todas as mostras de filmes e de documentários. No meio de tantas atrações que compõem a mostra do Festival do Rio, o Cinemateca de hoje vai falar sobre o documentário The Rolling Stones Olé Olé Olé, A Trip Across the Latin America. O documentário foi gravado em 2016 e aborda a última turnê da banda pela América Latina, que culmina em um momento histórico. A apresentação gratuita dos Rolling Stones em Havana, capital de Cuba, para um público de 1.200.000 pessoas. O documentário traz cenas dos bastidores da banda e toda a sua turnê, narrando o envolvimento com os fãs. Dirigido por Paul Dugdale e filmado ao longo de fevereiro e março desse ano, o filme combina imagens de shows em toda a América Latina, dando destaque especial ao inédito e gratuito show em Cuba. E essa foi então a nossa dica do Cinemateca. A programação completa do Festival do Rio você pode conferir na nossa página do Facebook. Fique ligado. Agenda Mix. Como já falamos no Momento Mix, neste final de semana, sábado e domingo, acontece mais uma edição do Bazar Itinerante no Passeio São Miguel, em Balneário Camboriú. O evento é gratuito e acontece das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde nos 2 dias. Já amanhã, sexta-feira, a partir das 13 horas, tem a abertura da exposição Meus Traços São Veias que Bombeiam um Coração Reciclado, do saudoso artista plástico Mauro Caelum, que faleceu nas últimas semanas. A exposição acontece então na Galeria Municipal de Arte de Balneário Camboriú e segue até o dia 13 de novembro. Ela fica aberta então para visitação de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas, com entrada gratuita. Domingo, dia 9, a partir das 4 horas da tarde, acontece a terceira edição do Sarau de Cera, no Hostel House 84, na praia de Cabeçudas, em Itajaí. Entre as atrações tem o varal aberto, o lançamento do livro O Desvio do Caráter, do autor Bruno Cole, live painting e exposição, além das apresentações musicais de John Miller, Mazin Silva e Fernando Lopo. A entrada também é gratuita. E dando sequência ao projeto de teatro itinerante da companhia Tespes de Teatro, amanhã, sexta-feira, às 4 horas, tem apresentação no Centro de Convivência do Idoso, do Costa Cavalcante. Na segunda, às 20 horas, o espetáculo acontece no Centro Educacional Pedro Rizzi, no Cidade Nova, e na próxima terça-feira, às 16 horas, a apresentação será no Centro Comunitário do São Roque. E no próximo bloco, o pessoal da Tespes Companhia de Teatro vem conversar com a gente sobre essa iniciativa bacana que leva a arte aos bairros de Itajaí. O Mix Cultural vai para o intervalo. Aproveite para curtir a fanpage do programa Mix Cultural e também a página do setor de arte e cultura Univale, ambas no Facebook. A gente volta já. Mix Cultural.
Mix Cultural. Estamos de volta com o Mix Cultural. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa enviando sugestões de pauta para o e-mail artecultura@univale.br ou também no telefone 3341-7580. E nós estamos também na internet, na fanpage do programa Mix Cultural e na página do setor de Arte Cultura Univale no Facebook, além do blog arteculturaunivale.wordpress.com. 8 bairros de Itajaí recebem, desde segunda-feira, apresentações gratuitas do espetáculo Tomara que Não Chova, ou A Incrível História do Homem que se Transformou em Cachorro, promovida pela Tespes Companhia de Teatro. As apresentações são gratuitas e seguem até o dia 14, quinta-feira que vem, nos bairros Fazenda, São Pedro, São João, Costa Cavalcante, Cidade Nova, São Roque, Bambuzal e Praia Brava. O projeto tem o objetivo de descentralizar o acesso à cultura e à arte em Itajaí e quem veio conversar com a gente sobre essa iniciativa é a Denise da Luz, atriz e produtora do espetáculo, e Max Reinert, diretor e dramaturgo. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mix Cultural e obrigada pela presença. Boa noite, Boa obrigado noite. pelo convite. Exatamente. Muito bem. Vocês estão apresentando, então, desde segunda, como a gente falou, essa peça Tomara que Não Chova, a incrível história do homem que se transformou em cachorro. E, segundo as informações que a gente apurou, do release e tudo que a gente recebeu, a peça é baseada no texto Histórias para Serem Contadas, do dramaturgo argentino Oswaldo Dragún. Enfim, como foi a criação desse espetáculo e sobre o que ele fala? Pode ser o Max. Esse espetáculo, a gente já tinha feito uma versão dele em 2002, porque é um texto que a gente gosta bastante do Oswaldo Dragún, e que nesse texto, Histórias para Serem Contadas, ele tem várias histórias curtas que compõem um texto teatral. Aí o que a gente fez? A gente pescou uma das histórias, que é a história do homem que se transformou em cachorro, e transformou ela num espetáculo solo, também, digamos, um espetáculo único, trazendo outras referências do trabalho que a gente queria desenvolver. Porque o texto foi escrito em 1948. Então ele tinha algumas questões meio sociais e meio de classe que eram bastante datadas, né, da Argentina, daquele período. E nos nossos trabalhos a gente tem uma pegada mais existencialista, mais buscando trazer o problema não tanto o social, mas sobre um olhar mais humano, mais do desenvolvimento de cada pessoa. Então a gente pegou algumas referências também do Samuel Beckett, que é um dramaturgo irlandês, dramaturgo, romancista, escritor, e daí a gente trabalhou com um livro dele chamado O Inominável, e pegou algumas partes e foi unindo então essas duas histórias para criar o Tomara que Não Chova, por isso que ele inclusive tem um título diferente, ou A Incrível História do Homem que se Transformou em Cachorro. A principal ideia é trabalhar com duas questões. A questão do trabalho, do desemprego, ou seja, da falta de trabalho, ou da quantidade de tempo que a gente passa trabalhando ou procurando trabalho, e a questão do costume, né? De que normalmente a gente no dia a dia se acostuma muito com as coisas, que é o que aconteceu com esse personagem, que é digamos, o personagem, a figura que mais aparece no espetáculo, que é um cara porque não tem trabalho, o único trabalho que aparece para ele é ser cachorro do vigia noturno, e aí com o tempo ele vai se acostumando nesse trabalho. E aí a gente se pergunta quanto tempo é necessário para você se acostumar a uma situação, e depois que você se acostuma, é possível voltar atrás? É possível retroceder ou aquilo já faz parte da sua natureza? Que bacana. Então, como a gente comentou, a peça ela é baseada em um texto, mas quem fez essas alterações, que a gente pode dizer quem é o diretor, a gente dizer quem escreveu ou não, né? Porque é um texto baseado, mas quem fez essas adaptações e a direção é por conta de quem também? Então, na realidade, no grupo a gente trabalha muito com um trabalho que se chama colaborativo, né? Em que os atores também trazem material, mas quem finaliza a dramaturgia é o Max, que hoje é responsável pelo desenvolvimento dramatúrgico do grupo, né? Os textos que nós estamos montando, ele que tem escrito, e também é o diretor do espetáculo, no caso. Aí atuam Jonathan Gonçalves e eu, Denise da Luz. Que legal. Muito bem. E como surgiu então essa ideia de levar as apresentações para os outros lugares da cidade, fora do teatro, enfim, fora dos ambientes mais convencionais? Como é que surgiu essa ideia então?
Nós escrevemos esse projeto na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Através da Fundação Cultural do Itajaí. E quando a gente lida com dinheiro público, a gente acha que, sempre que possível, é interessante fazer com que esse dinheiro público também retorne para a comunidade de alguma forma. Então, nada mais, digamos, interessante que nesse momento, como a gente tinha um espetáculo que tinha recém-estreado, ele estreou em setembro de 2014. Então, a gente tinha feito a temporada de estreia, depois a gente fez algumas apresentações, participou de alguns festivais, e a gente tinha um espetáculo que era novo, que ele tem uma possibilidade que ele não é para teatro, ele é para espaços alternativos, então a gente pode, com ele, ir a espaços que não tem necessariamente, foram feitos para fazer teatro, ou seja, a gente tendo uma sala ampla e grande, a gente consegue montar o cenário e consegue trazer o público para perto e fazer da maneira como a gente pensou ele. Então a gente achou que era uma boa ideia aproveitar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura e fazer com que o espetáculo circulasse pela cidade, por bairros que normalmente não tem muito acesso, né? Que não tem, digamos assim, não tem teatro, não tem um espaço assim, as pessoas têm que se deslocar para vir até a Fazenda, que é onde fica o Teatro Municipal, ou o centro, onde é a Casa da Cultura e os outros espaços. Então a gente teve essa possibilidade de ir para os bairros e fazer com que a arte, nesse sentido, vá para pessoas que não têm tanto o hábito de vir ao teatro. Sim. E esse tipo de projeto que leva o espetáculo a locais alternativos, como você estava comentando, ele exige algum tipo de adaptação? Você comentou que o cenário dessa peça, desse espetáculo em si, ele é compatível com locais alternativos. Mas existe algum tipo de adaptação dos atores e da equipe toda? A gente pode dizer que sim? Sim. Na realidade, sim. Esse espetáculo, ele já foi pensado para o espaço alternativo, né? Porque a maioria dos espetáculos que nós temos até o momento requerem algum tipo de necessidade técnica, que daí se você faz sem essas necessidades, ele perde muito qualidade. Quando a gente pensou esse trabalho, ele já estava pensado para esse tipo de espaço, porque a gente queria ter um trabalho realmente para levar a qualquer espaço com condições mínimas. Ainda assim, realmente, né, a gente, assim, não é uma realidade de Itajaí, a gente viaja aí por todo o estado, é muito difícil você ter um lugar minimamente adequado para apresentar teatro. Ainda que esse trabalho já feito, pensado para isso, a gente ainda passa por algumas adaptações. Por exemplo, a gente usa projeções de vídeo no espetáculo e também tem algumas luzes, mas, por exemplo, hoje a gente apresentou num espaço que era muito claro e era de dia, então esse recurso mas aí, óbvio, a gente adapta, né? A gente adapta, a interpretação, ela tem que ser um pouco maior, a gente tem que fazer um pouco tudo mais grandioso, projetar um pouco mais a voz, porque o local, às vezes, né, a acústica não é tão boa. Mas também, como artistas, para nós é interessante. É um desafio também? É um também? desafio, né? É um desafio. E entender como se relaciona com cada espaço e com cada público também é trabalho do artista. E como vocês veem essa questão da formação do público? Porque, como a gente comentava antes, as apresentações acontecem em bairros muitas vezes mais distantes do centro, onde as pessoas às vezes não têm, ou têm menos oportunidade de prestigiarem esse tipo de evento. Como vocês veem a aceitação deles quanto a esse tipo de iniciativa e ao teatro em si? Olha, pra gente tá sendo ótimo porque existe uma discussão falsa, a gente acha, de que às vezes quando você vai pra lugares assim, que as pessoas têm menos hábito de ir ao teatro, que você precisa fazer peças mais simples ou coisas mais fáceis. A gente faz o oposto. Nossos espetáculos não são fáceis, porque eles são, sim, obras de arte. E como obras de arte, às vezes as pessoas elas não vão ter o acesso direto a uma compreensão racional daquilo. Mas elas vão ter uma relação com um objeto artístico que vai instigar elas a pensar sobre o que elas estão vendo. Então, assim, óbvio, é uma obra que tem uma história mais popular? É uma obra que tem que pode ser feita em espaços que não precisam tanto de iluminação ou coisas de pirotecnia? Mas a linguagem é uma linguagem rebuscada, precisa de atenção, e a gente está tendo
ótimos retornos. Por exemplo, hoje a gente apresentou para alunos de ensino médio e foi incrível nas 2 sessões a atenção deles, e depois eles vêm conversar com a gente e perguntar coisas. Eu não entendi isso, ou às vezes eu não entendi deles, é porque eles acham que a história tinha que ser com início, meio e fim. E quando aí você pergunta, tá, mas você, o que você entendeu? Aí eles nos contam tudo o que a gente realmente, o que era preciso que eles entendessem, né? E o resto é as pessoas completarem também, porque uma obra de arte, quando você olha para um quadro, não tem uma história toda contada lá, mas você reage àquele quadro de acordo com a sua história pessoal, com coisas suas também. E às vezes no teatro as pessoas, elas querem receber uma historinha com início, meio e fim e uma moral no final. Que é a novela, né? A novela que as pessoas é a referência que as pessoas têm. A novela ou até o cinema. E a gente, depois do espetáculo, a gente abre para um bate-papo com os alunos. Isso é uma proposta inicial já, né? Uma proposta inicial já. Para justamente isso, porque acho que também é um projeto que também formar público também é isso, né? Não é chegar lá, jogar o espetáculo e sair. Acho que é para a gente abre, tenta ouvir as impressões deles, e realmente tem gente que não tem nem noção do que é o teatro, e a gente discute essas questões que o Max acabou de falar. E o retorno é muito interessante, porque qualquer pessoa, seja lá qual seu grau de instrução, ele tem a possibilidade de se relacionar com o objeto de arte, né? Ele vai dar a resposta que ele pode dar naquele momento, né, diante da sua experiência, mas alguma coisa vai ficar para ele. E o que vocês já ouviram até agora, né? Já foram poucos dias até agora, mas o que vocês já ouviram até agora que foi legal, assim? Uma pessoa veio e disse uma coisa que surpreendeu vocês. É engraçado porque normalmente a gente tem visões, né, sobre o trabalho da gente. Então, por exemplo, a gente tem uma coisa de que esse cara, que ele vai sendo sujeitado até que ele vira um cachorro, tal. E a gente sempre leva isso como uma coisa tipo, que ruim, tal. E uma senhora, acho que foi na segunda apresentação, ela olhou pra mim e falou assim, mas é importante também a gente aprender a resistir a determinadas coisas. Ela falou, às vezes ele estava se propondo a se colocar naquele lugar porque ele estava resistindo, porque ele era o que ele necessitava, mas em algum lugar dele, ele sabia que aquilo não era para sempre. Eu achei legal porque é uma visão... Uma nova leitura, e é uma né? visão bastante otimista, assim. E eu acho que isso, de uma certa forma, deve falar, talvez, até era uma senhora que estava fazendo EJA, sabe? Então, tipo assim, eu acho que isso, de uma certa forma, fala um pouco sobre ela também, né? Ela devia ter, o quê? Uns 40, não mais, uns 50 anos, e estava lá fazendo ensino médio numa escola de ensino para adultos. Então, eu acho assim, é a maneira como ela se relacionou com o espetáculo, talvez ela se sentia nesse momento também, ali, resistindo às coisas, à vida que ela teve e tentando dar o melhor para si. Então, é o tipo de coisa que é um clichê falar isso, mas a gente aprende muito também indo nesses lugares e se relacionando com pessoas que teoricamente não têm tanta vivência de teatro. Porque às vezes a pessoa que tem uma vivência de teatro também já vem com um monte de verdades, um monte de termos. Certezas e termos, e tudo ela sabe, tudo ela entendeu, todas as imagens, todos os signos ela leu. Mas às vezes o espetáculo não tocou ela como tocou essa pessoa que entendeu de uma forma que não era bem a que a gente propunha, mas que para ela valeu aquilo como experiência. E pra gente isso é muito importante. Sensacional. E assim, eu tava olhando a programação, aí vocês falaram do EJA agora, o ensino de jovens e adultos, e também tem o centro de convivência do idoso, Isso. e tem crianças, ou seja, varia, né? Digamos, são jovens adultos, são crianças, são idosos, como é pra vocês? E também eu acho que vai ser diferente cada um dos públicos, né? A recepção deles. Isso era um objetivo que nós tínhamos também, né? Nos relacionarmos com públicos distintos. Claro que quando você vai a uma instituição, por exemplo, o público natural, digamos que vai a um teatro, sempre é misto, né? Se você vai num EJA, realmente você vai encontrar adultos, pessoas que, né, não estudaram lá na sua fase escolar e voltaram. Se você vai no ensino médio, você vai encontrar adolescentes se preparando, né, para o mercado de trabalho. Encontra os idosos, enfim, são realidades diferentes. E para nós é muito interessante porque são respostas muito diferentes de acordo realmente com o momento de cada um. Por exemplo, ontem nós apresentamos numa escola que era de ensino fundamental. Eles levaram os alunos de 7º, 8º e 9º. Então, assim, como você percebe, os do 7º, por exemplo, que são um pouquinho mais jovens, eles se prendem mais nas questões mais físicas do espetáculo, na questão, assim, porque o espetáculo tem um pouco de humor, na questão que é mais, vamos dizer, as partes mais cômicas, né? O nível de relação deles é um pouco mais superficial, diria assim. Hoje, já o ensino médio, a gente sente
pelos momentos do espetáculo assim, que a gente propõe. Às vezes você aprofunda num momento, uma situação, e eles ficam todos, sabe? Com uma atenção ali. Ou riem em lugares que tem um humor, vamos dizer assim, um pouco mais sutil. Então, pra gente é muito interessante esse retorno de pessoas com diferentes experiências e momentos da vida, né? Ontem um menino da 7ª série, ele perguntou assim, tá, mas por que no final ele não conseguia se levantar? Daí eu falei assim, imagina você ficar trabalhando, sei lá, embaixo de um navio, ou embaixo de um carro, passar o dia inteiro ali, você acha que é fácil levantar? Ele falou, acho. Aí eu olhei pra ele e disse assim, tá, vamos conversar daqui a alguns anos. Porque tem coisas que realmente nessa idade, né, ele ainda não tem noção do que é. Imagina você ficar num trabalho que te massacra, que é difícil, né? Pra ele, o máximo que ele fez, sei lá, de ficar acostumado no lugar é numa cama ou assistindo TV a tarde toda. Mas com o tempo, isso é... Então, cada pessoa vai entendendo coisas de acordo com a sua etapa, né? Então, os idosos ainda não foi, né? Então é na sexta-feira. Amanhã e sexta. Amanhã é sexta. É. Muito bem. E eu acho que vai ser outra coisa também, Totalmente. né? Talvez com toda a bagagem que eles têm, os contextos que cada um viveu, vão trazer pra vocês também essa... Vai ser Com bem certeza. rico. E como que foi a escolha? Vocês falaram que foi uma proposta de vocês levar para disseminar a arte e a cultura, até como um dos objetivos do projeto. Mas como foi a escolha dos lugares e dos bairros, assim, vocês e também dos pontos, né? Por exemplo, enfim, as escolas, os centros comunitários, como foi a escolha desses pontos, assim, para apresentar o espetáculo? Então, primeiramente, bairros mais afastados. Não são todos, mas por quê? A gente precisa... isso que eu falei para vocês, o espaço mínimo, nossa, é muito difícil, sabe? Ele delimita um pouco. Tem lugares que a gente queria ir, que as pessoas tinham interesse, mas não tinha um espaço minimamente adequado. Então, isso foi um dos critérios, né? Ter esse espaço. Depois, haver interesse, né? De alguma pessoa que coordenasse aquele lugar. Porque mesmo que você leve gratuitamente, às vezes você tem que respeitar uma dinâmica do espaço, não é? E essa diversidade também a gente quis buscar, né? De tanto você poder... um público mais diversificado, né? Desde o adolescente até o idoso. Então, esses foram os critérios. Eu tava pensando aqui em toda essa fala de vocês, talvez a pessoa, talvez alguma dos públicos que vocês vão encontrar não se sintam nem convidados para ir ao teatro, não sintam, parece que é uma coisa, não sei, talvez elitizada, não seja a palavra correta, mas não sei, vocês entenderam o meu raciocínio, né? Sim. Acho que passa por aí também a importância dessa descentralização das apresentações. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que às vezes as pessoas, elas olham e acham que determinados lugares não são para mim, como se fosse uma bobagem. Porque, por exemplo, o Sesc de Itajaí, e no estadual, vive trazendo espetáculos para o Teatro Municipal e agora para o espaço deles, que são gratuitos. Tá lá, é só você chegar, pegar uma fila e assistir. Então, assim, os lugares existem, mas realmente as pessoas, às vezes, elas não se sentem à vontade para ir. O que a gente tem feito e tem servido muito é que no próprio bate-papo depois, a gente tem incentivado as pessoas a procurar, a gente dá os endereços, a gente tem um espaço também, tá junto com um espaço chamado Itajaí Criativa, Residência Artística, que é aqui no centro, perto do Ferryboat, e que a gente está sempre tendo ali espetáculos. Agora, por exemplo, sábado vai ter um espetáculo que vem de Criciúma para apresentar, com preços populares, a meia entrada é R$10. Então, assim, não é uma coisa elitizada, né? E que as pessoas podem ir. Às vezes tem projetos que a gente não pode ir para o bairro, mas que é gratuito também, que é aqui no centro, e que as pessoas também podem ver. Então, a gente aproveita também esse momento de descentralização para dizer, olha, existe. A gente não passa na televisão porque a gente não é famoso e porque é muito caro botar a divulgação lá. Mas se vocês ficarem... aproveitem as redes sociais, aproveitem o site, a gente está sempre fazendo divulgação, aproveita o Facebook, ele tem que servir para alguma coisa além de falar da vida alheia, né? Então, assim, aproveitem que tem as páginas lá e a gente sempre está divulgando isso. Tem coisas que são gratuitas, ou tem coisas que são feitas com preço muito barato e que as pessoas podem participar, é só ter vontade. E aí a gente sempre tem muitas pessoas perguntando sobre cursos, sobre coisas, porque tem gente lá nos bairros que quer também fazer. E às vezes não sabe por onde. E a gente tenta fazer essa ponte. Que bacana. E o projeto tem o apoio de quem? Então, ele foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? 2016, então, através da Fundação Cultural de Itajaí. E nós captamos os recursos junto à Unimed Litoral, né? Que esse projeto, a lei é através da isenção do ISS. As empresas aportam seus patrocínios através dessa isenção.
Muito Legal. bem. A gente tá chegando então ao final. Tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de acrescentar? Também podem convidar o pessoal a prestigiar. Se as pessoas quiserem, podem dar uma olhada na nossa página, www.tespis.com.br, ou procurar no Facebook por Tespis Companhia de Teatro, que a gente tem uma fanpage lá, e aí tem toda onde os lugares, os horários certinhos. A gente conversou com as pessoas, mesmo sendo, por exemplo, um centro de convivência de idosos, mas se a pessoa quiser ir, ela pode isso é muito ir lá bacana assistir. Olha, isso é muito Tá importante. aberto à comunidade, a gente sempre também, isso foi uma das coisas que a gente tentou fazer, pedir para as pessoas, vai ser aqui pro público que já existe, mas se vier pessoas de fora, dá para ir assistir, então é possível, até o dia 14 a gente vai estar apresentando, né? E visitem, sigam a gente, ajudem a divulgar, porque tem muita coisa legal sendo feita na cultura de Itajaí, muitos grupos que sobrevivem de teatro, que vivem de cultura e que, na verdade, nada mais querem que isso, é se relacionar com o público, então aproveitar para ter essa informação e passar adiante. Muito bem. Então a gente agradece a presença então da Denise. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E do Max. Valeu, obrigado para vocês. Então, pessoal, o Mix Cultural vai ficando por aqui. Saiba tudo o que rola no nosso programa no blog artecultura.wordpress.com. Lembrando que o nosso encontro é toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite aqui na Univale FM. Boa noite, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Mix Cultural.